Hoje, o estudo de caso que estamos apresentando pode ser difícil de acreditar. O que aconteceu no avião voando a 10.363 metros de altura, que fez com que todos os passageiros e o piloto se transformassem repentinamente em cadáveres, sem nenhum som ou turbulência? Por que os aviões de combate receberam ordens para abater essa aeronave? O avião foi sequestrado por alguma força desconhecida ou foi uma conspiração terrorista? Parece uma história de filme de suspense, mas acredite, esse incidente real abalou o mundo inteiro. Em 14 de agosto de 2005, por volta das 1h25, o voo J1522 da Helios Airways, proveniente de Londres, aterrissou no Aeroporto Internacional de Larkana, em Chipre. Depois de chegar ao terminal, os membros da tripulação de voo reclamaram com a equipe de solo do aeroporto sobre um ruído estranho vindo da porta de serviço do avião. Eles solicitaram que o engenheiro de solo inspecionasse minuciosamente todo o avião. O engenheiro de solo pressurizou manualmente o avião e verificou se havia algum vazamento. No relatório, ele negou qualquer falha no avião. Registrado com o nome Olympia, esse Boeing 737, com aproximadamente 7 anos de idade, foi incorporado à Helios Airways em 16 de abril de 2004. Após concluir todas as inspeções, o avião começou a se preparar para seu próximo voo. Seu próximo destino, a partir do aeroporto de Larkana, deveria ser o Aeroporto Internacional de Atenas, na Grécia. Para esse voo foi designada uma nova tripulação e novos pilotos. O avião levava 6 tripulantes e 115 passageiros. O avião estava sendo pilotado pelo piloto alemão Hans-Jürgen Merten, de 58 anos, que trabalhava na Helios Airways há 35 anos. O capitão Hans-Jürgen Merten tinha uma experiência total de 16.000 horas e 900 horas de voo, incluindo 5.500 horas de experiência com esse tipo de avião Boeing 737. O cargo de primeiro oficial foi ocupado pelo piloto Pampos Charalambous, de 51 anos, que trabalhava na Helios Airways há 5 anos. O primeiro oficial Pampos Charalambous também tinha uma experiência de voo de 7.549 horas. Por volta das 8 horas da manhã, depois que todos os passageiros embarcaram devagar, o voo da Helios iniciou seu processo de rolagem e taxiou em direção à pista, pronto para a decolagem. Após concluir todas as verificações pré-voo aproximadamente às 9h07, o voo da Helios decolou do Aeroporto Internacional de Larkana. O tempo estava completamente limpo e tudo estava correndo bem. Seguindo sua rota de voo, o avião subiu sobre o mar Mediterrâneo em direção à altitude designada. A distância de Larkana até o Aeroporto Internacional de Atenas deveria ser percorrida pelo voo da Helios em cerca de 1h23. Aumentando gradualmente sua altitude, o avião estava progredindo em direção ao seu destino. Cerca de 10 minutos após a decolagem, quando o avião atingiu uma altitude de 3.657 metros, de repente, o alarme de aviso de pressão da cabine começou a tocar na cabine. E normalmente, esse alarme indica ao piloto que há algum defeito no sistema de pressão da cabine do avião. Portanto, o piloto não deve aumentar a altitude do avião. No entanto, infelizmente, o piloto não entendeu corretamente esse alarme de aviso e pensou que era um alarme de aviso de configuração de decolagem, que deveria ter soado antes da decolagem, e não 10 minutos depois. O alarme de aviso de configuração de decolagem normalmente soa antes da decolagem para alertar os pilotos de que o avião foi configurado adequadamente para a decolagem, levando-os a interromper a decolagem e refazer todas as verificações de pré-voo.
Mas aqui o avião já tinha decolado e atingido uma altitude de 3.657 metros. Então por que o alarme está tocando agora? Esse pensamento aumentou a confusão dos pilotos, e o avião continuou subindo. Nos minutos seguintes, vários alarmes de advertência começaram a soar na cabine de comando, um após o outro. Devido ao fato de o alarme de advertência de pressão da cabine ter causado angústia anteriormente, os dois pilotos agora estão tentando resolver esses novos alarmes de advertência. Apesar de seus esforços, eles não conseguem resolver os alarmes de advertência. Por fim, eles chamam a equipe de manutenção da Hélios para obter assistência, apesar de seus esforços consideráveis. A essa altura, o avião já tinha atingido uma altitude de 5.486 metros. Os pilotos ainda estavam tentando explicar o problema para a equipe de manutenção quando, de repente, o alarme de oxigênio para passageiros começou a tocar. Quase que imediatamente, os passageiros na cabine começaram a colocar as máscaras de oxigênio. Entretanto, os pilotos na cabine de comando ainda não sabiam que as máscaras de oxigênio haviam sido ativadas na cabine de passageiros. Os pilotos ainda estavam interpretando como uma mensagem de aviso de configuração de pouso e estavam solicitando assistência da equipe de serviço para resolver o problema. Depois de algum tempo, a equipe de serviço conectou a chamada do piloto ao engenheiro de solo do avião. Quando o engenheiro de solo perguntou aos pilotos sobre o problema com o avião, os pilotos mencionaram que achavam que o sistema de resfriamento de ventilação do avião não estava funcionando corretamente. Ao ouvir isso, o engenheiro instrui os pilotos a verificarem o botão de pressurização do avião e pergunta se ele está configurado no modo automático. No entanto, os pilotos incomodados com as várias mensagens de aviso que soam na cabine de comando ignoram a pergunta do engenheiro e pedem novamente informações sobre como consertar o sistema de resfriamento da ventilação. De repente, a conversa entre os pilotos e o engenheiro de serviço termina abruptamente. A equipe de serviço em terra e o controle de tráfego aéreo tentam repetidamente entrar em contato com os pilotos, mas não há resposta por parte deles. De acordo com seu plano de rota predeterminado, o avião ainda estava subindo e continuou subindo até atingir uma altitude de 10.363 metros, avançando em direção ao seu destino. Às 9h30, o controle de tráfego aéreo tenta entrar em contato com a equipe dos pilotos mais uma vez, mas ainda não há resposta. Às 9h37, o avião sai do espaço aéreo de Chipre e entra no espaço aéreo de Atenas. Normalmente, quando um avião faz a transição de um espaço aéreo para outro, os pilotos entram em contato com a torre de controle de tráfego aéreo do novo espaço aéreo para fornecer informações. No entanto, nesse caso, os pilotos do avião não fizeram nenhum contato com o controle de tráfego aéreo. Sem estabelecer comunicação, o avião continuou seguindo sua rota predeterminada e ainda estava voando a uma altitude de 10.360 metros. Entre 10 horas e 12 minutos e 10 horas e 50 minutos foram feitas 19 tentativas de contato com o avião, mas infelizmente não houve resposta dos pilotos. Às 10h40, enquanto voava a uma altitude de 10.660 metros, o avião começou a entrar no padrão de espera designado pelo aeroporto de Atenas. Apesar das repetidas tentativas de estabelecer contato com os pilotos quando não houve respostas, duas aeronaves F-16 de combate da Estação da Força Aérea Helênica nas proximidades foram enviadas para interceptar o avião da Hélio e verificar o que estava acontecendo. Aproximadamente às 11 horas e 24 minutos, os dois aviões de combate chegam às proximidades do voo da Hélios. Um caça começa a voar atrás do voo da Hélios, enquanto o outro tenta voar ao lado dele para sinalizar aos pilotos. Ao se aproximar do avião, o piloto de caça observa que o primeiro oficial está caído em seu assento e que o assento do capitão está vazio. O piloto de caça então se aproxima e tenta olhar pela janela da cabine de passageiros. Ele percebe que todos os passageiros estão sentados, mas não há nenhum movimento ou atividade entre eles. Na cabine de passageiros,
As máscaras de oxigênio também estavam penduradas, mas nenhum dos passageiros tinha colocado. De repente, o piloto de caça vê uma pessoa desconhecida entrando na cabine de comando do avião Hélios, sem usar máscara. Essa pessoa se senta no assento do capitão. Ao testemunhar o fato, o piloto de caça tenta se aproximar do indivíduo para chamar sua atenção. Mas em um estado de confusão, o estranho não dá atenção à aproximação do avião de caça. Por volta das 11h50, enquanto o avião Hélios continua voando no piloto automático, começa a sair fumaça do motor esquerdo. Pouco depois, o motor esquerdo é desligado, fazendo com que o avião se incline para um lado. Por volta das 11h54, o gravador de voz da cabine de comando do voo registrou duas mensagens, Mayday, e por volta do meio-dia, quando o avião estava voando a 2.160 metros, os motores esquerdo e direito foram desligados por falta de combustível. Assim que os dois motores são desligados, o avião começa a descer rapidamente. E às 12h04, a cerca de 40 quilômetros de Gramatico, perto do aeroporto de Atenas, o avião cai nas montanhas. Infelizmente, todos a bordo do avião morrem nesse acidente. Esse foi o maior e mais trágico acidente aéreo da história da Grécia, e uma investigação sobre ele foi iniciada imediatamente. Durante a investigação foi descoberto que antes desse voo desastroso, quando o avião chegou ao aeroporto internacional de Larkana, vindo de Londres na noite anterior, a tripulação havia reclamado com a equipe de serviço em terra sobre ruídos estranhos e uma vedação emperrada na porta de serviço do lado direito do avião. Eles solicitaram uma inspeção completa do avião. Em resposta a essa reclamação, o engenheiro de solo pressurizou manualmente o avião e verificou se havia algum possível vazamento. Para realizar essa inspeção, o engenheiro alternou o botão de pressurização do avião do modo automático para o modo manual e usou a energia da APU para criar pressão de ar dentro do avião, permitindo a detecção de qualquer vazamento. Após a conclusão da verificação de pressurização, o botão de pressurização deve ser redefinido do modo manual para o modo automático. Infelizmente, o engenheiro esqueceu de colocar o botão de pressurização de volta no modo automático. Normalmente, a configuração do modo automático garante que quando um avião sobe e a pressão da cabine diminui, esse botão mantém automaticamente a pressão do ar na cabine para que todos os passageiros e membros da tripulação possam respirar confortavelmente. Se por algum motivo esse botão for configurado para o modo manual, os pilotos terão a responsabilidade de regular manualmente a pressão da cabine. De acordo com um processo padrão, os pilotos geralmente verificam esse botão durante 3 fases diferentes: verificações pré-voo, verificações pós-partida e verificações de decolagem. Infelizmente, os pilotos do voo da Hélios também não haviam verificado o botão de pressurização durante essas 3 fases, e esse botão permaneceu no modo manual. Como resultado, à medida que o voo da Hélios continuou aumentando a altitude após a decolagem, a pressão do ar na cabine diminuiu gradativamente. À medida que a pressão do ar diminui dentro do avião, o computador de bordo começou a emitir mensagens de aviso de pressão da cabine. Infelizmente, os pilotos também não entenderam completamente essa mensagem de aviso e pensaram que se tratava de um aviso de erro de configuração da decolagem. A mensagem de aviso de pressão da cabine e a mensagem de aviso de configuração de decolagem tinham um som muito parecido, o que pode ter confundido os pilotos, como o avião continuou aumentando a altitude. A pressão de ar dentro do avião estava diminuindo sem que ninguém soubesse. Quando a pressão de ar no avião atingiu um ponto crítico, as máscaras de oxigênio caíram automaticamente na cabine de passageiros, acionando um alarme de advertência principal na cabine de comando. Como as máscaras de oxigênio não caíram automaticamente na cabine, os pilotos não sabiam que a pressão de ar na cabine tinha diminuído e que as máscaras de oxigênio tinham sido liberadas na cabine de passageiros. Com o esgotamento gradual do oxigênio no avião, os passageiros, a tripulação da cabine e os pilotos foram ficando desorientados.
Nessas circunstâncias, quando os níveis de oxigênio diminuem lentamente, o corpo pode não perceber quando o cérebro começa a se desligar e os indivíduos caem na inconsciência, aproximando-se da morte. Por isso, quando o engenheiro de solo pediu por rádio para os pilotos verificarem o botão de pressurização, os pilotos afetados pela desorientação não conseguiram compreender suas instruções. Aos poucos, o primeiro oficial também ficou inconsciente em seu assento. Naquele momento, o capitão estava tentando verificar o circuito elétrico na cabine de comando e, por isso, também perdeu a consciência. Consequentemente, os pilotos de caça do F-16 não conseguiram ver o capitão em seu assento. Após inspecionar o gravador de voz da cabine, os investigadores descobriram que a pessoa que os pilotos de caça tinham visto entrar na cabine era o comissário de bordo Andreas P., que, com a ajuda de um cilindro de oxigênio portátil, permaneceu consciente por algum tempo, tentando de alguma forma controlar o avião e evitar que ele caísse. Quando a pressão de oxigênio cai em um avião Boeing 737, o suprimento de oxigênio na cabine de passageiros e na cabine do piloto é fornecido por meio de máscaras de oxigênio conectadas às unidades químicas instaladas na aeronave. Normalmente, esse suprimento de oxigênio é suficiente para aproximadamente 12 minutos, permitindo que os pilotos diminuam a altitude do avião e o levem até 3.050 metros. Nessa altitude, os passageiros e a tripulação da cabine podem respirar facilmente, mesmo sem máscaras de oxigênio. Infelizmente, o piloto de voo da Helios não estava ciente da diminuição da pressão do ar no avião, e tanto os passageiros quanto a tripulação da cabine e os pilotos sucumbiram à morte silenciosamente devido à falta de oxigênio. Como o avião estava voando no modo de piloto automático, ele continuou voando até ficar sem combustível, o que acabou resultando em um acidente. Aproximadamente um ano após esse acidente, em 31 de outubro de 2006, a Helios Airways encerrou todos os seus voos. Em março de 2011, a Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos determinou que 2 luzes de advertência adicionais fossem instaladas em todas as aeronaves Boeing 737. Isso foi feito para garantir que os pilotos pudessem identificar com precisão os avisos de pressurização da cabine e de configuração de decolagem. Essas mudanças foram avanços cruciais no setor de aviação. Elas tornaram as viagens aéreas ainda mais seguras. Infelizmente, os passageiros e membros da tripulação do voo 522 da Helios Airways tiveram que pagar o preço com suas vidas por essas mudanças. Por meio de toda a nossa equipe e dos espectadores, oramos pela paz de todos aqueles que perderam suas vidas nessa tragédia. Se você gostou do nosso vídeo, por favor, dê uma força pra gente clicando no botão curtir e se inscreva no canal. Estamos muito agradecidos pela sua ajuda amável. Muito obrigado!